Olá, nesse vídeo vou fazer com você essa corujinha que mede 80 centímetros lá da ponta da orelhinha até aqui embaixo na barriga e de largura ela tem 60 centímetros. Se você fizer essa peça por esse tutorial e gostar do resultado, não esqueça do seu like e do seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Em seguida, vou passar os materiais que eu usei. Para fazer essa coruja, você vai precisar de 400 gramas de barbante cru, fio número 6, 300 gramas de barbante marrom, fio número 8, um barroco decore na cor 911, 50 gramas de barroco multicolor verde, numeração desse verde é 9384. Vai precisar também de uma agulha de crochê de 4 milímetros, cola universal da Círculo e uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Vamos começar pelo barbante cru. E iniciamos construindo 6 correntes. Voltamos aqui na primeira corrente e fechamos com um ponto baixíssimo. Em seguida, nós subimos 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E vamos construir aqui dentro desse anel mais 4 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos colocar aqui mais 3 pontos altos. Depois, fazemos mais 3 correntes e mais 4 pontos altos. Em seguida, fazemos mais uma corrente e mais um ponto alto. E assim nós encerramos. Para iniciar a segunda volta, nós viramos pelo lado do avesso. E aqui nós vamos começar construindo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos vir nesses 4 pontos altos e aqui também vamos colocar 4 pontos altos, um para cada ponto. Em seguida, nós vamos construir 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui, nesses 3 pontos altos, nós vamos duplicar em cada um deles, vamos formar o total aqui de 6 pontos altos. Então, aqui ficamos com 6 pontos altos. Em seguida, fazemos 3 correntes e vamos colocar 4 pontos altos aqui, um para cada ponto. Depois, fazemos uma corrente e agora vamos colocar um ponto alto. Aqui, nós fizemos 4 correntes para iniciar, então, nós vamos descartar a última corrente aqui de cima e na anterior, que é a terceira, subindo, né, aqui, nós vamos colocar um ponto alto.
Para iniciar a terceira volta, nós viramos e vamos subir aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar 4 pontos altos nesses pontos altos aqui. Em seguida, fazemos 1, 2, 3 correntes. E agora, vamos trabalhar 10 pontos altos aqui, distribuídos da seguinte maneira. No primeiro ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. No segundo ponto alto, eu coloco 1 ponto alto. No terceiro ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. No quarto ponto alto, eu também coloco 2 pontos altos. No quinto ponto alto, eu vou colocar apenas 1 ponto alto. E no sexto ponto alto, coloco novamente 2 pontos altos. Então, distribuídos dessa maneira, nós ficamos aqui com um total de 10 pontos altos. Agora, fazemos 3 correntes e vamos trabalhar 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos aqui. Em seguida, faço uma corrente e vou colocar um ponto alto aqui nessas correntes. Agora, vamos dar início à quarta volta. Viramos e iniciamos construindo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E vamos colocar 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos da base. Em seguida, fazemos 1, 2, 3 correntes. E agora, nós vamos trabalhar um conjunto com 7 pontos altos aqui, distribuídos da seguinte maneira. 2 pontos altos nesse primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo ponto alto. Um ponto alto no terceiro ponto alto. 2 pontos altos aqui no quarto ponto alto. E um ponto alto no quinto ponto alto. Então, aqui ficamos com um total de 7 pontos altos. Em seguida, nós construímos 1, 2, 3 correntes. E, novamente, vamos construir mais 7 pontos altos nesses próximos 5 pontos altos que nós temos aqui. Então, aqui criamos 2 grupos com 7 pontos altos separados por 3 correntes. Em seguida, fazemos 3 correntes e vamos colocar 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos aqui.
Depois, fazemos uma corrente e vamos colocar um ponto alto aqui nas correntes que nós fizemos para iniciar a volta anterior. Vamos descartar a primeira e na segunda, passamos a agulha por dentro da corrente e fazemos o ponto alto. Todas as voltas aqui do corpo da corujinha será fechado dessa maneira que eu acabei de mostrar aqui. Assim, nós encerramos. Agora, vamos fazer a quinta volta. Viramos o trabalho e iniciamos construindo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar 4 pontos altos nesses 4 pontos aqui da base. Em seguida, nós fazemos 1, 2, 3 correntes. E agora, nós vamos colocar 10 pontos altos aqui, distribuídos da seguinte maneira. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. Em seguida, eu faço 2 correntes. Então, eu pulo um ponto aqui da base e no seguinte, eu coloco mais um ponto alto. Novamente, faço 2 correntes. Agora, eu faço 2 correntes e vou colocar um ponto alto aqui nessas 3 correntes. Assim, nós colocamos um total de 10 pontos altos aqui. Continuando, nós fazemos 3 correntes e vamos colocar mais 4 pontos altos nesses 4 aqui da base. Bem, então aqui eu cortei a linha, né, do barbante cru, passei ela por uma agulha de tapeceiro, passei essa agulha pelo meio aqui desses pontos, para que eu possa arrematar essa linha. Agora, nós vamos trabalhar com o barroco verde, que é para construir o colar da coruja. Então, nós vamos usar aquelas 3 correntes que nós construímos, nós vamos colocar a agulha, aqui nós contamos, 1 corrente, 2 correntes, 3 correntes. E aqui eu tenho a 4ª corrente, então, eu vou passar a agulha pela 3ª corrente e vou prender o barroco verde. Em seguida, eu trago a linha aqui pra frente e vou construir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos. Vou fazer mais 3 correntes. E agora, eu vou colocar um ponto alto sobre esse ponto alto. Aqui nesse intervalo, eu vou construir um ponto pipoca. Então, aqui dentro, eu vou fazer 5 pontos altos.
Aí eu tiro a minha agulha e volto aqui no primeiro dos 5 pontos. Eu não vou usar esse ponto que eu fiz aqui sobre esse ponto, só os 5 que está aqui dentro. Então, eu passo a agulha aqui no topo e prendo, formando um ponto pipoca. Em seguida, eu faço uma, duas correntes e coloco outro ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, é nesse padrão que nós vamos trabalhar aqui, o colarzinho da coruja. Depois que eu coloquei o ponto alto, eu coloco mais 5 pontos altos no próximo intervalo de correntes para construir outro ponto pipoca. Bem, aqui então eu trabalhei em todos os intervalos com pontos pipocas e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos pipocas aqui no colarzinho da coruja. Para encerrar essa volta, nós construímos 3 correntes e mais 4 pontos altos aqui. Aqui então eu amarrei novamente o barbante cru na terceira correntinha que nós fizemos para subir, aqui com os pontos pipocas para o lado direito. Fiz as 4 correntes iniciais, fiz os 4 pontos altos sobre os pontos altos e mais 3 correntes. Agora, nós trabalhamos colocando um ponto alto sobre o ponto alto. Fazemos uma corrente e vamos vir aqui onde fechamos o ponto pipoca. E nesse espaço pequenininho aqui onde nós fechamos o ponto, nós vamos construir outro ponto alto. Depois, fazemos mais uma corrente, vamos para o ponto alto logo à frente e colocamos mais um ponto alto. Aqui, então, trabalhei os pontos altos até o último ponto alto aqui. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Depois, nós fazemos as 3 correntes. Aqui eu já virei o meu trabalho pelo lado do avesso e fiz aquele início que é comum a todas as voltas. 4 correntes, 4 pontos altos e mais 3 correntes. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto baixo. Em seguida, construo uma, duas, 3 correntes. Venho para o ponto alto à frente, prendo com um ponto baixo. De novo, uma, duas, 3 correntes. Então, aqui eu construí por 6 vezes grupos com 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou construir 6 vezes grupos com 2 correntes. Então, faço uma, 2 correntes, ponto alto à frente, um ponto baixo.
Aqui de novo fiz 6 vezes com apenas 2 correntes de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer novamente 6 vezes com intervalos de 3 correntes. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui no final, de novo, com intervalos de 3 correntes. Então, aqui nós vamos ficar com 6 intervalos de 3 correntes, 6 intervalos de 2 correntes no meio e mais 6 intervalos com 3 correntes na outra ponta. Depois, é só construir 3 correntes, 4 pontos altos. Aqui, então, eu já virei o meu trabalho, já fiz aquele início que é igual em todas as voltas. Agora, vamos para a construção do centro do corpo. Então, depois do quarto ponto alto, eu construo 1, 2, 3 correntes e vou colocar um ponto baixo aqui nesse primeiro grupo de 3 correntes. E vou fazer 1, 2, 3 correntes e prender com um ponto baixo no próximo grupo de 3 correntes. Então, aqui eu fiz por 6 vezes intervalos de 3 correntes presas com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 intervalos com 2 correntes apenas. Então, faço 1, 2 correntes, venho pro intervalo de correntes à frente, prendo com um ponto baixo. Aqui eu já fiz 5 vezes intervalos com apenas 2 correntes. Agora, vou fazer novamente 6 vezes com intervalos de 3 correntes. 1, 2, 3. Prendo com um ponto baixo. Por 6 vezes. Então, os 6 primeiros e os 6 últimos intervalos serão com 3 correntes e os 5 aqui do centro com apenas 2 correntes. Depois que eu coloquei aqui o sexto intervalo, prendi o sexto intervalo com ponto baixo, eu construo 1, 2, 3 correntes, venho fazer os 4 pontos altos aqui. Aqui também eu já virei, já fiz aquele início, que é igual. Agora, vamos começar o corpo construindo. Depois do quarto ponto alto aqui do início, fazemos 1, 2, 3 correntes. Todas as vezes agora, até terminar o corpo da coruja, depois dessas 3 correntes que nós fazemos aqui no início, nós vamos sempre começar prendendo com um ponto baixo no primeiro intervalo de correntes que nós tivemos aqui no centro do corpo. Então, aqui eu prendo um ponto baixo, todas as voltas serão iniciadas dessa maneira no restante agora aqui do centro do corpo da coruja. Aqui nessa volta, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, prender com um ponto baixo na corrente logo à frente. Nós vamos fazer com intervalos de 3 correntes por 6 vezes também. Então, 1,
Agora, vamos fazer 4 intervalos com apenas 2 correntes. 1, 2 correntes, no intervalo à frente, prendo o ponto baixo. Em seguida, volto a fazer mais 6 grupos com intervalos de 3 correntes. 1, 2, 3. E prendo com o ponto baixo na corrente à frente. Aqui, depois que eu fiz novamente 6 grupos, com intervalo de 3 correntes, é só construir 3 correntes, fazer os 4 pontos altos aqui do final. Bem, então, aqui já fiz o início da próxima volta. Agora, nós vamos fazer as 3 correntes e vamos trabalhar 6 grupos com 3 correntes de intervalo aqui no corpo. Então, prendi no primeiro intervalo, prendi o ponto baixo no primeiro intervalo de corrente da base e começo a contagem. 1, 2, 3 correntes, o ponto baixo, fiz então por uma vez. E 6 vezes. Depois da sexta vez, com intervalos de 3 correntes, nós vamos fazer 3 vezes com intervalos de 2 correntes. 1, 2 correntes. Três vezes, com apenas 2 correntes de intervalo. Volto novamente a construir 6 grupos com 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3 correntes. E 6 vezes. Aí, é só completar com 1, 2, 3 correntes e os 4 pontos altos. Eu virei o meu trabalho, fiz aqui o início e fiz os 6 intervalos com 3 correntes presos com pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 intervalos. Nessa volta, nós vamos fazer apenas 2 intervalos com 2 correntes aqui. Então, 1, 2 correntes, uma vez, 1, 2 correntes, 2 vezes. Então, só por 2 vezes, nós vamos colocar intervalos com 2 correntes aqui nessa volta. Depois, é só continuar construindo 3 correntes e prendendo com os pontos baixos. Serão, então, 6 intervalos de 3 correntes no início, no final e 2 aqui no centro, com 2 correntes. Para terminar, são as 3 correntes, os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 intervalos com 3 correntes aqui nessa volta. E agora, nós vamos fazer apenas um intervalo aqui com 2 correntes. E aqui nessa volta, então, nós encerramos os intervalos construídos com 2 correntes. Esse é o último. Depois, é só continuar construindo 3 correntes, prendendo com ponto baixo. Bem, meninas, essa volta que nós vamos fazer agora, é a volta de número 14. Então, a partir da volta de número 14, aqui o abacaxi, ele será todo construído com intervalos de 3 correntes, não terá mais aquela diferenciação aqui no centro com as 2 correntes. Então, nós vamos trabalhar
Daqui pra frente, em todas as outras voltas que ainda restam, que são 13, depois dessa aqui, nós vamos trabalhar da seguinte maneira: fazer a parte inicial, mais 3 correntes. Vamos vir para a primeira corrente que nós temos aqui, as primeiras 3 correntes, e prender com ponto baixo e começar a construção de 3 correntes. Prender com um ponto baixo na corrente à frente. Será em todas as voltas seguintes. Depois que eu colocar, em todas as voltas, depois que eu colocar o último ponto baixo no último intervalo de 3 correntes aqui do abacaxi, eu faço mais 3 correntes e encerro a volta com os 4 pontos altos. Penúltima atravessando. Então, é isso. Olha, eu expliquei bem essa 14ª volta, porque agora eu não vou mostrar mais a construção aqui do corpo do abacaxi, porque ele é igual em todas as voltas. Colocando os pontos baixos sempre nas primeiras 3 correntes e nas 3 últimas, e depois já fazendo as 3 correntes para vir aqui construir os 4 pontos altos, nós vamos ir diminuindo. Então, ainda faltam mais 13 voltas de diminuições igual a essa, que vocês vão aqui construir sem eu mostrar. Quando vocês chegarem na 13ª volta, nós teremos apenas um intervalo de 3 correntes lá embaixo na ponta. Aí eu venho, vocês fazem aí o de vocês, eu faço... Aqui, então, eu construí o meu abacaxi até sobrar um único intervalo aqui embaixo com 3 correntes. Agora, nós viramos e vamos subir aqui 4 correntes. Vamos trabalhar 4 pontos altos sobre esses pontos altos. Vamos fazer 3 correntes e vamos prender com um ponto baixo aqui nesse intervalo de 3 correntinhas que nós temos aqui. Depois, fazemos mais 3 correntes. Viramos o trabalho. Subimos aqui 4 correntes. E vamos direto fazer mais 4 pontos altos nesse grupo de 4 pontos altos, sem nenhuma corrente. Acabei de fazer o ponto alto aqui, já venho direto fazer o ponto alto nesse próximo grupo com 4 pontos altos. Agora, eu construo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Viro o meu trabalho e venho aqui. Aqui eu fiz 4 correntes para iniciar. Então, eu vou pular aqui essa corrente que está logo depois do ponto alto e na outra, na seguinte, eu fecho com um ponto baixíssimo. E assim, nós encerramos
o abacaxi. Bem, aqui então eu amarrei o barbante marrom naquele anelzinho inicial que nós fizemos para começar a construir o corpinho. E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Ainda aqui dentro do anel, nós vamos construir 2 pontos altos. Subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e faço mais um ponto alto. E aqui, em cada ponto, nós vamos trabalhar em todos eles colocando pontos altos, da seguinte maneira. Coloco 3 pontos altos. Depois que eu fiz 3 pontos altos em um ponto, eu vou direto pro próximo, e aqui também eu coloco 3 pontos altos. Vou pro outro e 3 pontos altos. Pro seguinte e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui eu desci construindo 3 pontos altos em cada um dos pontos, até encontrar aquelas 6 correntes que nós fizemos aqui na ponta do nosso abacaxi. Aqui nós vamos trabalhar, eu venho aqui nas 6 correntes, construo um ponto alto e faço uma corrente, construo 2 pontos altos e faço uma corrente. Então, aqui dentro eu fiz 6 pontos altos separados, todos com uma corrente. Fiz o primeiro ponto alto aqui dentro, pus uma corrente, o segundo uma corrente, e assim por diante, até o sexto. No sexto ponto, eu não vou colocar corrente. No sexto ponto, eu já venho a trabalhar a outra lateral, que será trabalhada com 3 pontos altos em cada um dos pontos que nós temos aqui. Bem, então aqui eu subi trabalhando com 3 pontos altos em cada um dos pontos, até eu encontrar os 2 primeiros pontos altos que nós colocamos aqui no anelzinho inicial. Então, eu fechei com um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós fizemos para iniciar. Essa volta do marrom eu trabalhei com os pontos pipocas pelo lado do direito, e agora nós vamos trabalhar com o barroco decore. Para trabalhar com o barroco decore, nós vamos virar o tapete pelo lado do avesso. Então, aqui, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu inicio construindo 4 correntes, pulo o ponto seguinte e no da frente eu coloco um ponto alto. Depois do ponto alto, eu faço uma corrente. Aí, pulo mais um ponto aqui da base e no seguinte, uma corrente. Então, nós vamos trabalhar a volta com esse padrão, construindo, pulando um aqui da base, no da frente eu faço um ponto alto. Quando nós chegarmos aqui embaixo, naqueles pontos que foram colocados nas 6 correntes aqui da ponta do abacaxi, nós não vamos pular pontos. Nós vamos fazer, aqui eu fiz no último ponto dos 3 aqui dos grupos, fiz o ponto alto, fiz a corrente. Agora, eu vou começar a construir nos 6 pontos que nós fizemos aqui.
Aqui nesses pontos eu não vou pular, então eu vou fazer um ponto alto em cada um dos pontos. Faço o ponto alto, faço a corrente, vou pro ponto logo à frente, né? Não pulo o ponto aqui. Agora, para continuar, nós começamos já fazendo o primeiro ponto alto aqui, já que naqueles grupos de 3 pontos altos, eu não pulo logo esse primeiro. Então, depois que eu coloquei no último ponto que está aqui nas correntes, eu coloco no primeiro ponto que está aqui no grupo com 3 pontos. E então, eu volto a trabalhar daquela maneira, pulando um ponto e construindo no outro. Quando terminarmos, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar essa volta. Agora, nós vamos fazer ainda uma segunda volta no Barroco Decore, construída da seguinte maneira. Começo com 4 correntes, venho no ponto alto seguinte, e aqui no quinto ponto eu vou construir um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no quinto ponto. Então, faço 1, 2, 3, 4 pontos normais e no quinto eu duplico colocando um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto. E volto a contagem. Depois de eu ter duplicado, coloco uma corrente. Cheguei novamente no quinto ponto. Aqui no quinto ponto, então, trabalho um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto. E mais uma corrente e volto a contar. Completei, então, a segunda volta aqui no Barroco Decore, com aquele padrão que eu mostrei para vocês e fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para iniciar a volta. Depois, eu voltei o meu tapete aqui pro lado do direito, e é assim que nós vamos trabalhar com essa posição do tapete com o lado direito, que nós vamos trabalhar a próxima volta. Amarrei o barbante marrom novamente. Nós vamos trabalhar da seguinte forma a próxima volta. Iniciamos construindo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E vamos colocar um ponto alto no ponto alto logo à frente. Em seguida, faço uma corrente, venho para o próximo ponto alto e nele coloco também um ponto alto. Então, essa volta será toda trabalhada com esse padrão: uma corrente, um ponto alto, no ponto alto logo à frente. Completei, então, a minha volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fiz para iniciar. Agora, vamos construir outra volta da seguinte maneira: subimos 4 correntes e vamos colocar um ponto alto no ponto alto logo à frente. E fazemos mais uma corrente. Aqui nós vamos ter alguns aumentos nessa volta, que serão contados da seguinte maneira: essas 3 correntes são meu primeiro ponto alto e esse aqui meu primeiro intervalo de correntes. Então, aqui eu já tenho um ponto alto e uma corrente, 2 pontos altos e uma corrente. Continuo construindo.
corrente. Agora, aqui, no ponto alto de número 15, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo ponto, e mais uma corrente. Então, nessa volta, nós vamos construir 14 pontos altos normais, e no ponto de número 15, nós fazemos o aumento dessa maneira, com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Aí, voltamos a contar de novo, né? Um ponto alto, uma corrente, e assim vamos trabalhando até o total de 15 pontos altos, e no ponto alto de número 15, nós fazemos o aumento. A volta toda será trabalhada dessa maneira. Fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, que nós fizemos para iniciar. Vamos agora começar a próxima volta. Nós começamos com 4 correntes. Fazemos um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. E vamos trabalhando assim como na volta anterior. Então, inicio a volta de maneira idêntica à volta anterior, até eu construir o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos separados por uma corrente entre cada um deles. Daqui para frente, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui, sem fazer intervalo de corrente, eu vou pular esse espaço e pular esse ponto alto seguinte. E aqui no intervalo de corrente, eu vou colocar um ponto alto, vou fazer 2 correntes e vou colocar mais um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo. Então, nós vamos ficar com um grupo assim. Em seguida, agora nós daqui para frente, até aqui próximo ao final da volta, nós vamos trabalhar com esse padrão. Nós não vamos mais colocar os pontos altos sobre os pontos altos, nós vamos colocar agora os nossos pontos altos nos intervalos de uma corrente. Então, construir nesse intervalo, agora eu pulo esse próximo intervalo e venho para o da frente. Aqui no intervalo da frente, eu coloco também um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Trabalhei então toda a volta com aquele padrão dos pontos altos nas correntinhas. Agora, cheguei aqui faltando os 9 pontos, coloquei o meu último grupo de ponto aqui nesse intervalo, pulo esse próximo e vou começar agora a construir pontos altos e uma corrente sobre os pontos altos a partir daqui. Então, fiz o meu último ponto alto aqui, não faço nenhuma corrente, vou direto para esse ponto alto. E aqui começo a trabalhar como lá no início da volta, com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Por 9 vezes nós vamos fazer isso até encontrar e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós
fizemos para iniciar essa volta. Então, são 18 pontos aqui nessa volta que nós vamos trabalhar dessa maneira. 9 pontos no início da construção da volta e 9 pontos no final aqui da volta. Então, agora nós vamos arrematar esse barbante marrom, trabalhar com o barroco verde. Bem, aqui então arrematei o barbante marrom e amarrei o meu barroco verde, voltando aqui atrás. Amarrei no primeiro ponto alto que eu construí aqui, depois daqueles pontos que nós fomos construindo nos intervalos. Então, esse aqui é o último. E amarrei o barbante no primeiro ponto alto, depois que foram os que foram separados por uma corrente. Aqui nós vamos começar construindo 2 correntes. E aqui vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Então, coloco um ponto baixo na corrente, um ponto baixo no ponto alto. Então, aqui trabalhei os pontos baixos até esse último ponto alto. Daqui pra frente, nós vamos trabalhar assim. Ainda faço mais um ponto baixo já nesse ponto alto que está aqui no intervalo da corrente. E faço mais um ponto baixo aqui no intervalo das 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar no próximo intervalo de 2 correntes, construindo um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Em seguida, eu venho para o intervalo de 2 correntes logo à frente, aqui eu prendo com um ponto baixo. Venho para o intervalo logo à frente e aqui eu construo mais 3 pontos altos. Venho para o intervalo à frente, prendo com um ponto baixo. Vou para o próximo intervalo e construo novamente o meu grupo de 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar até encontrarmos o último grupo de pontos que foram construídos nas correntes. Bem, meninas, então completei aqui a minha volta no verde, arrematei com um ponto baixíssimo. Agora, essa próxima volta é uma volta que necessita um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos dobrar aqui na altura essa volta e essas 2 últimas voltas. A volta que foi colocada os pontos altos aqui nas correntes e esse do verde que nós acabamos de fazer. E nós vamos voltar a trabalhar nessa volta aqui. Então, vou descartar 1, 2 e vou voltar a trabalhar aqui na terceira de baixo, da seguinte maneira. Eu vou dobrar essas 2 voltas
as que foram colocadas nas correntes, os dois pontos altos e o bico aqui do verde. E aqui eu vou trabalhar sobre cada um desses pontos altos que eu tenho aqui, entre os pontos que foram colocados nessas correntes. Então, eu vou usar o topo desses pontos altos aqui para construir essa volta. Então, eu vou dobrar o trabalho e vou amarrar o meu barbante no ponto alto que fica logo antes do primeiro conjunto que foi colocado aqui nas correntes. Olha, aqui eu vinha trabalhando sobre os pontos altos e aqui eu já coloquei aqueles dois pontos na corrente. Então, eu vou amarrar o meu barbante nesse ponto alto aqui, no topo desse ponto, antes de construir o meu primeiro grupo na corrente. E vou trabalhar com essas duas voltas dobradas aqui. Inicio construindo 4 correntes. Venho para o ponto alto que está logo à frente. Nós vamos trabalhar em todos os pontos altos dessa volta aqui que eu estou usando. Com o padrão de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Fiz nesse ponto alto, venho para o ponto alto logo à frente, coloco um ponto alto e faço uma corrente. Venho para o ponto alto à frente, coloco nele um ponto alto e faço uma corrente. Ponto alto logo à frente, coloco um ponto alto sobre ele e faço uma corrente. Venho para o ponto logo à frente, um ponto alto. Dezessete, 18 e aqui no 19, no ponto, na hora que nós formos construir o ponto alto de número 19, nós vamos fazer uma duplicação. Então, coloco um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo ponto aqui no ponto de número 19. Então, o ponto de número 19 fica assim. Em seguida, faço mais uma corrente e vou para o grupo, para o ponto alto, aliás, logo à frente, e começo a contagem de novo. Um ponto alto e uma corrente, assim nós vamos continuar até chegar novamente no ponto alto de número 19, e quando chegarmos novamente no ponto de número 19, vamos trabalhar um aumento assim. Bem, aqui então eu trabalhei com aquele padrão que eu mostrei para vocês, até o último ponto que eu tenho vago aqui nessa volta. A partir desse ponto aqui, ele já está ocupado com um ponto alto, que foi onde nós voltamos
a trabalhar nos pontos altos e não mais nas correntes aqui nessa volta. Então, aqui nós vamos fazer assim, voltamos, desdobramos, né, a parte aqui que estava dobrada, deixamos ela novamente toda pelo lado do direito. E aqui, depois desse último ponto alto que eu trabalhei aqui atrás, eu vou voltar a trabalhar nesses pontos baixos que eu fiz aqui no verde. Então, no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no verde, eu vou colocar também um ponto baixo. Então, agora, vejam que eu deixei de trabalhar nessa volta aqui. Eu voltei a trabalhar aqui em cima. E aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui no verde. Bem, então aqui trabalhei pontos baixos até o último ponto baixo aqui no verde. Agora, para encerrar essa volta, nós vamos vir aqui atrás, naquelas 4 correntes que nós fizemos para iniciar, e vamos contar 1, 2, 3, e na terceira corrente nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E assim nós encerramos essa volta. Agora, nós vamos trabalhar a próxima volta da seguinte maneira. Vamos iniciar com 4 correntes. Vamos colocar um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Fazer mais uma corrente, então aqui eu já tenho um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, 1, 2. Treze e 14. Aqui no ponto alto de número 14, nós fazemos um aumento, colocando um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, todos os aumentos serão contados dessa maneira aqui nessa volta. Fazemos, depois do aumento, uma corrente, começamos a contar de novo, um ponto alto e uma corrente. Bem, aqui então trabalhei até o último ponto alto aqui, dessa volta aqui de trás do bico aqui que tá em relevo, e cheguei aqui nos pontos baixos. Aqui nos pontos baixos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois que eu fiz o último ponto alto aqui, eu faço uma corrente, venho aqui, pulo o primeiro ponto baixo e no segundo coloco um ponto alto. Faço mais uma corrente, pulo o próximo ponto baixo e no seguinte faço um ponto alto. Uma corrente. Bem, aqui, depois de construir o ponto alto no penúltimo ponto baixo, eu faço uma corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar. Começando a próxima volta, nós construímos 1, 2, 3, 4 correntes e vamos colocar um ponto alto no ponto alto logo à frente. Aqui nós também vamos ter aumento, então vamos contar da seguinte maneira: um ponto alto e uma corrente, o segundo ponto alto. Então, aqui 1, 2,
14 e 15. Aqui no ponto de número 15, nós faremos o aumento, construindo um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Aqui nós vamos fazer 14 pontos altos, e quando chegar no ponto alto de número 15, fazemos esse aumento. Depois do segundo ponto alto do aumento, construo uma corrente e começo a contar novamente. 1, bem, aqui então vim trabalhando os pontos altos com aqueles aumentos, até eu chegar no primeiro ponto alto que foi construído aqui no ponto baixo da volta anterior. A partir desse ponto alto, nós não vamos fazer os aumentos, nós vamos construir um ponto para cada ponto alto e uma corrente entre eles. Então, depois que eu fiz o último aumento, aqui no último ponto, que antecede o primeiro ponto alto que está sobre o ponto baixo, eu faço uma corrente, um ponto alto. Depois, então, que eu fiz aqui o último ponto alto, eu faço ainda uma corrente e fecho essa volta na terceira correntinha que eu fiz aqui para iniciar. A partir daqui, nós vamos construir essa volta, essa próxima volta, com duplas de pontos altos nos intervalos que nós temos aqui de corrente. Então, aqui eu puxo a linha já aqui dentro da corrente, subo aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e coloco mais um ponto alto aqui. Então, aqui é como se eu tivesse formado um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Agora, nós vamos pular esse próximo intervalo e no seguinte fazemos novamente um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Pulo o intervalo seguinte e no próximo bem, aqui, olha, quando estiver faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos aqui da base para eu encontrar o início, eu vou construir um motivo desses que é feito nas correntes da seguinte maneira. Pulo esse intervalo, aqui coloco um ponto alto. Em seguida, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho para o intervalo logo à frente, coloquei um ponto alto aqui, venho para esse seguinte e coloco outro ponto alto. Então, vai ficar assim um dos motivos. Quando tiver faltando, nós vamos construindo normal até aqui. Quando faltar 9 pontos da base, nós fazemos um assim. Depois, o restante, até encontrar o início, nós construímos normal. Depois que eu coloquei o ponto alto aqui, pulo esse e faço um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. Pulo o próximo. Aqui sobrou um ponto e eu venho aqui então agora na terceira corrente que fiz para iniciar, fecho com um ponto baixíssimo. Bem, então aqui onde eu fechei a volta no marrom com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu amarrei também agora o meu barroco verde. E nós vamos começar a trabalhar construindo 3 correntes. Fazendo mais 2 pontos altos. Mais uma corrente. E colocando aqui nesse mesmo intervalo mais 3 pontos altos.
Então, fica assim. Agora, nós vamos para o próximo intervalo de 2 correntes e aqui nós vamos prender com um ponto baixo. Agora, vamos para o intervalo logo à frente e vamos construir novamente 3 pontos altos. Bem, pessoal, então aqui, quando estiver faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques para eu encontrar o início aqui da volta, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Vou colocar mais um ponto alto nesse ponto alto que já está no leque, primeiro ponto alto do leque seguinte. Mais 2 pontos altos aqui. E agora, naquele leque que foi construído diferente na volta anterior, nós vamos começar construindo de novo o leque, com 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Aí volto a trabalhar normal. Venho para o leque da frente, prendo com um ponto baixo. No próximo leque trabalho, no próximo intervalo, aliás, aqui trabalho de novo um leque com 3 pontos altos. Uma corrente. Mais 3 pontos altos. Coloco um ponto baixo nesse intervalo logo à frente e aqui eu venho na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E aqui fecho com um ponto baixíssimo. Assim, nós encerramos essa parte do corpo da coruja. Agora, nós vamos deixar arrematar essa linha e vamos começar a fazer o olho da corujinha. Agora, então, vamos iniciar o olho da coruja com o barbante marrom. Nós começamos construindo 6 correntes. Voltamos na primeira corrente. E fechamos com um ponto baixíssimo. Criamos um pequeno anel. Aqui desse anel nós vamos construir 18 pontos altos. O primeiro ponto alto é construído com 3 correntes. E em seguida é só colocando aqui dentro 18 pontos altos até o total de 18. Fiz aqui então os 18 pontos altos, agora vamos para a segunda volta. Iniciamos com 3 correntes. E vamos trabalhar da seguinte maneira nessa segunda volta. Aqui eu coloco, as 3 correntes são um ponto alto, então nesse ponto eu coloquei um ponto alto, no da frente eu vou colocar 2 pontos altos. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, coloco 2 pontos altos. No próximo, apenas um ponto alto. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar nessa volta. Em um ponto, coloco apenas um ponto alto e no outro, 2 pontos altos. Completei aqui, então, a volta, a segunda volta no barbante marrom, arrematei. E agora, amarrei o barroco verde em qualquer um dos pontos aqui da segunda volta.
E vamos trabalhar agora uma volta no barroco verde da seguinte maneira. Iniciamos construindo 3 correntes. E vamos colocar mais um ponto alto aqui no mesmo ponto. Essa volta aqui no barroco verde, nós vamos colocar, para cada ponto que nós temos aqui na base, nós vamos colocar 2 pontos altos. Completei, então, aqui a minha primeira volta do olho no barroco verde. A segunda volta, nós iniciamos construindo 3 correntes. E vamos fazer aumentos com a seguinte contagem. Esse aqui, o meu primeiro ponto alto. Então, 1, 5 e 6. Aqui no sexto ponto, nós fazemos um aumento. Colocamos 2 pontos altos no mesmo ponto, quando chegarmos no ponto de número 6. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 vezes de um ponto alto e na sexta vez faço um aumento. Toda a volta será contada assim. Depois do aumento, começo novamente. 1, completei, então, aqui a segunda volta no barroco, arrematei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, agora amarrei novamente o barbante marrom em qualquer um dos pontos aqui da volta de base. Essa volta nós vamos trabalhar iniciando aqui com 3 correntes. E os aumentos serão contados da seguinte forma nessa volta. Esse aqui como meu primeiro ponto alto, então, 1, 8 e 9. Aqui, quando eu fizer 8 pontos altos no nono, eu vou fazer um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto. E inicio a contagem novamente. 1. Completei, então, aqui a minha volta no barbante marrom e aqui eu não vou cortar a linha, eu vou iniciar agora a construção da orelhinha já direto daqui. Então, nós começamos a construir a orelhinha com 9 correntes, 1, 8 e 9. Depois que eu tiver feito as 9 correntes, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4 e 5. Descarto essas 5, deixo elas livres e na sexta corrente eu vou colocar um ponto alto. Aí, coloco mais um ponto alto na corrente logo abaixo. Mais um na próxima corrente. E mais um ponto alto aqui na primeira corrente que nós fizemos para iniciar. Então, fiquei aqui com 4 pontos altos. Agora, eu venho aqui na base e vou pular. Aqui onde eu subi as correntes, então, eu conto a partir do ponto da frente. Pulo 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui é o início da orelhinha. Para fazer a segunda volta aqui da orelhinha, nós começamos construindo 3 correntes.
1, 2, 3. Contando do ponto logo à frente de onde eu prendi, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu viro pelo lado do avesso, onde eu construí as 3 correntes, no mesmo local onde eu iniciei as 3 correntes, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, fico com as 3 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Em seguida, vou colocar 4 pontos altos aqui subindo, um para cada ponto que eu tenho aqui na base. E aqui eu cheguei naquelas correntinhas, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu trabalho 3 correntes. Já virando aqui, construo ainda aqui nas correntes mais 3 pontos altos. Então, fica assim. Agora, nós vamos construir 4 pontos altos aqui descendo, um para cada ponto que nós temos. Depois que eu fizer o último ponto alto aqui, eu ainda vou colocar mais um ponto junto com ele aqui no mesmo local. Então, o último aqui de baixo é duplicado. Aí, eu conto, aqui está onde eu prendi, então, eu conto a partir do ponto logo à frente. 1, 2, e no terceiro, eu prendo com um ponto baixíssimo. E assim está feita a segunda volta da orelhinha. Agora, então, vamos iniciar a terceira volta da orelhinha. Começamos construindo 3 correntes. E aqui, do ponto logo à frente, onde nós fechamos, nós contamos 1, 2 e no terceiro prendemos com um ponto baixíssimo. Voltamos o olhinho para o lado do direito, onde nós construímos as 3 correntes, nós vamos colocar ainda mais um ponto alto junto aqui. Então, como fizemos do outro lado, nós ficamos com as 3 correntes e um ponto alto no mesmo local. Agora, nós vamos subir aqui construindo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos aqui. Agora, vamos trabalhar aqui dentro do intervalo de correntes. Aqui eu vou construir 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui já virando mais 3 pontos altos. Agora, desço também construindo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui desse lado. Aqui, nas 3 correntes que eu fiz para iniciar, nesse intervalo que eu tenho aqui, eu coloco mais 2 pontos altos. E conto, pulando aqui no ponto seguinte, aqui de onde eu fechei, conto 1, 2, 3 e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, o nosso primeiro olho
com a orelhinha, já está pronto. Agora, vocês construam outro olho igualzinho a esse. Depois que os dois olhinhos estiverem prontos, nós vamos pegar os dois lados do direito e vamos encostar um no outro, deixando os dois avessos para o lado de fora. Vamos ajeitar as orelhinhas bem certinhas, umas sobre as outras, e os olhinhos também. Em seguida, nós vamos contar aqui. No primeiro ponto solto que nós temos, logo após onde prendemos o último ponto da orelhinha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E no oitavo ponto, nós vamos amarrar o barbante marrom novamente, só pegando as duas linhas do lado do meio aqui dos dois olhinhos. As linhas de fora, tanto desse quanto desse olho, vão ficar soltas. Em seguida, nós puxamos aqui a linha, fazemos uma corrente e vamos trabalhar por 10 pontos aqui seguidos da seguinte maneira: passando a agulha pela linha de um olho e pela linha, por uma linha de um olho e por uma linha de outro olho, e prender com um ponto baixo. Agora, então, vamos dar o acabamento aqui nos olhos, usando o decore. Eu amarro o decore aqui embaixo, num dos pontos que nós fizemos para emendar os olhos. Viro o trabalho pelo lado do avesso e vamos trabalhar. Inicio aqui fazendo uma corrente. No próximo ponto da emenda aqui embaixo, também faço um ponto baixo e uma corrente. E aqui já vou começar a trabalhar nos olhos, nos pontos dos olhos, então vou usar apenas a linha de fora dos pontos, a linha que está aqui voltada para mim, eu deixo solta, e eu vou trabalhar construindo sempre um ponto baixo e uma corrente. Ponto à frente, pegando só a linha de fora, um ponto baixo, uma corrente. Trabalhei até encontrar as duas correntes da orelhinha. E vamos fazer assim aqui. Prendemos com um ponto baixo na corrente e construímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Voltamos aqui embaixo nas correntes e prendemos com um ponto baixo. Novamente construímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Voltamos aqui nas correntes e prendemos com um ponto baixo. Depois, aqui então já está pronta a ponta da orelhinha. Em seguida, é só voltar a construir um ponto baixo e uma corrente nos pontos que nós temos aqui seguindo, usando sempre os pontos de fora. Então, vamos construir esse square para formar o bico da coruja. Construindo 4 correntes. Fechamos com um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. E dentro desse anel pequenininho, nós vamos trabalhar com meio ponto alto. Então, fazemos 2 correntes para iniciar e construímos meio ponto alto aqui dentro. Em seguida, nós fazemos 2 correntes e vamos fazer mais 2 meios pontos altos aqui.
Vamos fechar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que nós fizemos para iniciar. Em seguida, nós caminhamos com um ponto baixíssimo. E mais um aqui na corrente. Subimos mais duas correntes, fazemos meio ponto alto, fazemos duas correntes, mais dois meios pontos altos, fazemos uma corrente e vamos trabalhar novamente esse grupo com dois meios pontos altos, duas correntes e dois meios pontos altos nessas próximas correntes. Então, vocês vão fazer isso nos 4 cantos. Aqui, então, eu já encerrei a segunda volta e já caminhei com 2 pontos baixíssimos até aqui a corrente. E agora, nós vamos fazer a terceira volta do square. Com 2 correntes, o início, mais meio ponto alto, 2 correntes, 2 meios pontos altos ainda aqui no canto. Depois, nós fazemos uma corrente e vamos colocar 2 meios pontos altos nessa corrente. Mais uma corrente. E aqui 2 meios pontos altos. Aqui, então, eu arrematei o barbante cru e amarrei novamente o marrom no intervalo aqui de corrente que eu tenho aqui nesse squarezinho. Agora, nós vamos fazer uma volta no barbante marrom com pontos baixos, colocados da seguinte maneira. Inicio aqui construindo 2 correntes e vou trabalhar. Aqui tenho 2 meios pontos altos, então, no meio, entre eles, eu coloco um ponto baixo. Venho aqui nas correntes do canto e trabalho um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo. Aí, venho para o meio desses 2 meios pontos altos que tenho aqui e coloco também um ponto baixo. Na corrente, eu vou colocar também um ponto baixo. Então, aqui nós já estamos com todas as peças da corujinha pronta. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos posicionar as peças, como é que eu posiciono, com o que eu uso de base, né? Essa coruja, eu não costumo costurar. Essa aqui eu prefiro usar a cola universal da Círculo, que é muito boa e fica um acabamento melhor. Melhor do que você aplicar com linha. Então, aqui, vocês têm aquelas correntes, aqueles pontos baixos, aliás, que nós fizemos aqui no verde. Esses pontos baixos serão base para a colocação do olho. Então, o olhinho, ele vai ficar, a borda do olhinho, bem aqui nesse último ponto baixo, antes do primeiro leque que nós temos aqui. Então, o olhinho fica aqui, nesse primeiro leque. Vocês vão ver que o outro lado dá certinho, ele também termina no último ponto baixo aqui do outro lado, antes do primeiro leque, do primeiro bico aqui, né? Do bico que tá em relevo. Aí, é só colar os 2 olhos dessa maneira, vai sobrar um espaçozinho de pontos baixos aqui no verde. E aqui, nós vamos pegar o biquinho virado pelo lado do direito, né? A gente já aproveita e o nozinho que foi feito, o arremate, a gente esconde aqui embaixo dos pelinhos do decore, encaixando
perfeitamente aqui o cantinho, bem a pontinha. Vai ficar assim e é só colar também. E está terminada a nossa coruja. Espero que vocês tenham gostado, bom trabalho e fiquem com Deus!